Parece que o ataque iraniano é iminente. Com o ataque iraniano e a República Islâmica sendo derrubada pelos Estados Unidos, toda a infraestrutura militar está pronta para que isso aconteça. Você sabe, os voos foram cancelados. Há muita empolgação sobre isso e também muito silêncio por parte da liderança sobre tudo o que está acontecendo. E cada vez mais relatos insanos estão saindo do Irã. E eu acho que muitas pessoas estão apenas esperando, tipo, isso vai acontecer, como a República Islâmica vai reagir. E o mais importante é a notícia que ouvimos esta manhã de que Khomeini agora está escondido em um bunker. E isso de acordo com vários relatos. Pode procurar, acho que o New York Post ou o New York Times falaram disso, mas está em todo lugar. Está claro que eles sabem que os Estados Unidos estão tentando fazer algo. E será que isso pode ser algum tipo de isca? Sim, mas em vez de perguntar minha opinião, já que não sou especialista militar, embora adorasse ser e às vezes finja, vou me dar esse crédito. Acho que deveríamos ouvir alguém que realmente entende do assunto, e esse é o maravilhoso Jonathan Conriques, que trabalhou nas Forças de Defesa de Israel por muitos, muitos anos. Você vai ver, ele realmente sabe muito sobre o que está acontecendo. E ele está prestes a nos dar um resumo sobre tudo o que está acontecendo no momento. Agora conosco, o tenente-coronel da Reserva das Forças de Defesa de Israel, Jonathan Conriques, ex-porta-voz internacional da instituição. Atualmente, ele é pesquisador sênior na Fundação para a Defesa da Democracia. Jonathan, obrigado por estar conosco. Obrigado. Bem, acabamos de ouvir o líder supremo e o presidente Trump. Como diz o ditado, desta vez é pessoal. Esse tipo de troca, você acha que está nos aproximando, por exemplo, de uma ação militar dos Estados Unidos contra o Irã? acho que isso aumenta a ambiguidade estratégica sobre o que os EUA vão fazer, o que o presidente Trump vai ordenar. E eu acho que as partes mais importantes são a localização dos ativos militares, os ativos e capacidades militares dos EUARA na região, que tem aumentado claramente nos últimos dias. E eu acho que em questão de dias, talvez uma semana, os EUA terão tudo o que precisam em posição de tomar uma ação significativa contra o Irã, que eu pessoalmente acredito que está realmente por vir. Bem, deixe-me te perguntar, que tipo de ação podemos esperar? Parece que neste momento, talvez os EUA não estejam mirando o próprio Khamenei pessoalmente, mas nunca se sabe com o presidente Trump. Mas que tipo de ação você prevê? Bem, neste momento acho que os EUA terão uma disponibilidade bastante ampla de diferentes ferramentas e ações. Não acho que veremos uma operação como a de Maduro, porque é muito mais difícil entrar no Irã e ultrapassar as camadas de defesa para realmente capturar um líder. Então eu descartaria essa possibilidade. E não acho que veremos unidades terrestres, acho que eventualmente veremos ataques à distância a partir de plataformas aéreas, de plataformas navais, que vão atingir alvos específicos que estão relacionados à opressão do povo iraniano. O quartel-general da Basija, o quartel-general da Guarda Revolucionária Islâmica e outros pontos-chave de comando e controle e realmente os centros de poder do regime iraniano, as mesmas forças que basicamente vêm massacrando iranianos nas ruas. Estamos falando de algo entre 8 e 15 mil pessoas, dependendo dos diferentes relatos. É muito difícil conseguir informações. Agora estamos falando de algo muito, muito mais próximo de 30 a 50 mil. Ok, isso foi filmado ontem, eu acho. Vocês estão ouvindo esses números? Mas sabemos que milhares foram assassinados, abatidos nas ruas. Eu suponho que essas serão as forças que serão o primeiro alvo. E então uma retaliação iraniana antecipada, seja contra tropas e ativos americanos na região, e se incluirá Israel ou não, teremos que esperar para ver. E então uma ação seguinte que eu acho que de fato terá como alvo o líder supremo Khamenei, ele mesmo, e realmente usar força militar para derrubar o regime e permitir que os manifestantes que têm ido às ruas dia após dia, mas que depois são massacrados da forma mais brutal, saibam que, a cavalaria chegou e que eles podem contar com isso. Agora é a hora de realmente retomar o país e se libertar de 47 anos da terrível opressão do regime islâmico sobre o povo iraniano. E como você espera que o regime reaja? Certamente a um ataque inicial, algo como a resposta contida, quase simbólica que vimos no ano passado, ou algo mais sério que, claro, provavelmente terá como alvo Israel. Bem, eu acho que os Estados Unidos e provavelmente também Israel vão observar isso de muito perto, observando sinais indicativos de abertura de silos, preparação para lançamento de mísseis balísticos e qualquer coisa que indique intenções iranianas de disparar contra Israel ou contra ativos importantes dos Estados Unidos. Se isso acontecer,
Israel e os Estados Unidos terão capacidades à disposição para impedir isso, então eu não sei exatamente o que os iranianos vão fazer. Acho que eles têm opções bem limitadas de ferramentas disponíveis. Diferente de 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, estaríamos falando sobre toda a região, sobre o Hezbollah, o Hamas, os Houthis e os representantes na Síria. Mas hoje, eles ficaram apenas com mísseis e a Guarda Revolucionária Iraniana e talvez ataques no exterior. Nada disso vai salvar o regime iraniano. Do que está por vir, do que eu acredito que está por vir, que é um ataque pesado contra a sede, o comando e controle e a capacidade do regime iraniano de continuar oprimindo o povo iraniano. Sabemos que os Estados Unidos ainda mantêm a opção diplomática aberta. E ouvimos Steve Witkoff, o enviado especial do presidente Trump, outro dia, falando em uma conferência, dizendo: ainda queremos negociar isso com o regime. Fornecemos uma lista de condições, algumas aceitáveis para Israel. Notavelmente, não estava na lista de condições qualquer medida para proteger os manifestantes ou qualquer tipo de mudança fundamental real no engajamento e no uso diferente da força. Por favor, vocês sabem disso? É Steve Witkoff, por quem eu tenho criado cada vez mais antipatia a cada dia que passa. Quem foi que contou isso para o Trump de verdade? Os iranianos, a República Islâmica, prometeram que não estavam executando manifestantes, o que era incorreto. Ele está lá fora protegendo seus próprios interesses no Oriente Médio. É bilionário e quer manter sauditas e Catar satisfeitos. E há muita mega política acontecendo nos bastidores. Eu não confio em Witkoff de jeito nenhum. Não vi nada dele que me faça sentir que esse cara é alguém confiável. No fim, acho que o regime islâmico não perseguir Khomeini na Guerra de 12 Dias foi um erro crítico, na minha opinião. Deve ter havido algum motivo para isso. Mas agora vai ser sobre conseguir fazer com que o regime islâmico basicamente não consiga responder de forma alguma ao que os iranianos decidirem fazer quando revidarem. Essa é a esperança, e concordo com Jonatas, isso está acontecendo. Mas o principal é, tenho pronunciado Khomeini errado? É Khamenei, Khamenei, Khamenei? Pode ser? Isso é terrível. Certo. Então, qual a probabilidade? Quero dizer, em Israel, você ouve uma expressão em hebraico likofo Witkoff para atacar Lilitkov ou Witkoff. Diplomacia? Sim, bem, ele é o cara da diplomacia. Seria muito surpreendente se ele falasse sobre opções militares. A caixa de ferramentas dele é a diplomática e ele é alguém que trouxe conquistas significativas em Gaza, em parte do mundo e em outras áreas, mas não acho que é para esse caminho que estamos indo. Eu acho que as ações, a brutalidade, a maneira como o regime iraniano escolheu reprimir o Levante e os manifestantes, basicamente massacrando-os a sangue frio, com as forças Basij e IRGC, com mercenários estrangeiros que eles trouxeram do Iraque, do Afeganistão e de outros lugares, isso já é ir longe demais, isso já é um banho de sangue além do limite. Acho que os ataques pessoais e insultos da conta do Twitter de Khamenei e de outras contra o presidente Trump só fazem ele cavar um buraco ainda mais fundo para si mesmo. Não considero essas decisões tomadas para comunicar e provocar pessoalmente o presidente Trump muito sábias. Eu tenho que dizer que concordo completamente com isso, e isso é esperança. Vamos torcer para que isso seja realmente verdade. Que a República Islâmica está causando tanto dano ao zombar do Trump, dizendo que ele não pode fazer nada, que nada vai acontecer, e mentindo para ele. Eles realmente pressionarão Trump a intervir pelos iranianos? Olha, no fim das contas, as forças militares já estão todas prontas. Eu acho que neste momento os navios já estão lá, os voos foram cancelados, Khomeini está escondido em um bunker, está sendo preparado para alguma coisa. Isso é guerra, guerra psicológica, não guerra real. Potencialmente vai seguir o caminho da diplomacia, que na minha opinião é absolutamente inútil. Aqui e agora a diplomacia não funciona com jihadistas, gente, não é complicado. Não dá para dialogar com quem acha certo matar os próprios filhos por religião. Não é possível conversar com esse tipo de pessoa. Na diplomacia, acho que nem vale a pena. Eles não ligam, matam milhares do próprio povo. Você realmente acha que se importam com iniciativas diplomáticas? Acho que isso é uma farsa, não faz sentido no Oriente Médio, onde falam a língua da força. É isso que os Estados Unidos precisam mostrar. E realmente fazer tudo para impedir que machuquem os iranianos, permitindo que eles derrubem o regime islâmico. Essa é a oração que estamos fazendo por eles, apenas orando e orando e orando e orando e esperando contra toda a esperança que logo teremos boas notícias. Israelenses nos EUA, está claro que apoiamos o ataque e a remoção do regime islâmico.
Pessoalmente, não queremos mais que o regime islâmico nos ataque. Acreditamos que vale o risco para ajudar os iranianos. Sabemos como é conviver com ameaças nas fronteiras, com pessoas que buscam dominar, e não queremos mais isso. Isso precisa terminar para todos e que Deus envie a liderança certa para tomar decisões corretas e ter sucesso. Talvez na próxima semana este assunto já não tenha mais um obrigada pela sua atenção.